Olá, meus queridos engenheiros, como vocês? Tudo bem? Professor Matheus de volta, e nesse vídeo vamos abordar um mapa da matéria de engenharia econômica maravilhosa, a matéria que eu gosto muito, porque, pessoal, essa matéria nos traz uma percepção de como ocorre, pessoal, a análise de viabilidade de projetos, análise financeira, né, de VPL, taxa interna de retorno. Então, é uma matéria muito útil e faz presente no nosso dia a dia, nas tomadas de decisões, e a partir dela a gente tem essa visão mais global. Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo, porque aqui eu ajudo alunos do Brasil inteiro nas atividades, nos mapas. Sou o professor Matheus, sou formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz duplo diploma lá na França, na École Nationale de Travaux Publics de l'État, na cidade de Lyon. Portanto, tenho os dois diplomas, né, o brasileiro e o francês. E só que a minha paixão, de fato, é a docência. Sou professor acadêmico e há anos ajudo vários alunos dos cursos de engenharia e exatas. Então, te convido a ficar aqui comigo, porque juntos a gente vai trilhar junto esse caminho aí da graduação até o diploma, tá bom? Contem comigo, ajudem todas, sem exceção, todas as matérias do curso de vocês, desde cálculo, física, engenharia econômica, ciência dos materiais, desenho técnico, todas. Conta comigo, tá bom, pessoal? Vamos lá, então. Nosso mapa maravilhoso, muito legal. Como eu disse, eu gosto muito dessa disciplina, dessa matéria, muito bom mesmo. E aqui, pessoal, a gente tem um seguinte cenário. Diferentes projetos, ele trouxe 3 projetos, projeto A, B, C. E cada projeto ele trouxe o valor do investimento inicial, que é dado aqui, né? Bem como o fluxo de caixa. E no fluxo de caixa, ele dividiu o fluxo de caixa entre receita e custo anual para cada um dos anos. Beleza, então a gente verifica que o projeto, o horizonte temporal do projeto são 5 anos e em cada ano ele nos deu quanto entrou de dinheiro e quanto saiu. E a partir desses dados é solicitado a análise da viabilidade econômica dos projetos a partir dos indicadores de VPL e TIR. Lembra o que é isso? Calma que eu vou explicar agora. Considerando uma taxa mínima de atratividade de 10% ao ano. Beleza, e aí a partir daí é para a gente identificar qual projeto é mais viável. Primeira coisa, então, é ter claro em mente o que é VPL e TIR. Afinal de contas, você realmente entendeu o que é VPL e o que é TIR, queridinho e queridinha? Tá claro na sua mente? Sim ou não? Não, seja sincero, não é para mim que você tá mentindo, é para você mesmo. Então calma, tranquilo, porque aqui a gente vai fazer uma revisão rápida. Então fica comigo nesse vídeo, presta atenção, muita atenção, porque isso vai refletir lá na frente, na continuidade do seu curso, na sua vida profissional. Então, ó, vem comigo. Ok, pessoal, então vamos lá? Ó, VPL. O que é VPL? Nada mais é do que valor presente líquido. Ele é utilizado, queridos, quando queremos comparar o fluxo de caixa de um empreendimento com o investimento inicial. Em outras palavras, para ficar mais claro, né? O valor presente líquido, ou VPL, permite uma estimativa de lucro sobre o investimento. Como assim, professor? Ó, vou te dar um exemplo. Alguns amigos te convidam a participar da construção de um imóvel, de uma casa, porque vocês vão comprar o lote, vai construir a casa, lá na frente vai vender e aí o lucro vai repartir entre vocês. Um exemplo, tá? Mas esse pagamento, né, o fluxo de caixa positivo, né, as entradas vai acontecer lá na frente, daqui 2, 3 anos. E a gente está em 2025. Como que eu vou conseguir comparar hoje se o dinheiro que vai entrar daqui 2, 3 anos de fato vai compensar? Vai viabilizar. Então eu preciso equalizar isso de alguma forma. É o que a gente faz. É o que a gente chama de valor futuro no tempo presente. Então eu trago fluxos de caixas que vão ocorrer lá na frente, lá no futuro, para hoje. E até fazendo essa equalização, qual é o intuito dela? É comparar o quanto eu vou desembolsar hoje e o quanto vai entrar no futuro, trazendo para o valor de hoje. Porque assim, se o saldo positivo que vai entrar lá na frente trazendo para hoje, se o total desse saldo positivo for maior do que quanto eu tenho que investir, naturalmente o projeto é viável. Se for menor, então o projeto não é viável financeiramente. Se for igual, significa que ele não é viável, não é nem positivo nem negativo. Ou seja, você vai desembolsar X e vai receber X. Então vai ficar no 0 a 0. Entendeu a ideia? Então o VPL é isso. É um indicador que nos permite fazer essa projeção
e essa análise de viabilidade financeira. E como a gente calcula, professor, esse coeficiente, esse indicador? Através dessa expressãozinha maravilhosa aqui, pessoal, que está aqui, ó, registrada aqui. Então, o que é o I? O I nada mais é do que o nosso investimento inicial. Por isso que ele entra com um sinal negativo aqui, beleza? Bom, além disso, a gente também tem mais toda esse somatório aqui. O que é esse somatório? É justamente as parcelas futuras, ou as entradas futuras, ou fluxo de caixa futuro, que eu estou trazendo para o tempo presente. E ele é calculado por essa fórmula. Que fórmula é essa? Ora, FCN nada mais é do que a perspectiva do fluxo de caixa futuro, então que é o meu fluxo de caixa lá no futuro, né, nos anos consecutivos, 1 mais I, que é a minha taxa mínima de atratividade. Então, olha, é o mínimo, essa taxa é o valor mínimo em porcentagem que faz sentido eu entrar no projeto. Seja menor que isso, estou fora, beleza? Sobre o tempo, porque são valores que serão depositados, são parcelas que serão discorridas ao longo do fluxo temporal. Então é elevado ao tempo, né? Elevado a T. Beleza. E aí, se esse VPL for maior do que zero, é o que eu falei. Significa que o que vai entrar de dinheiro vai ser maior do que o que eu vou investir. Então é positivo. Se for menor, não faz sentido. Significa que eu vou desembolsar mais do que eu vou receber. Se for igual a zero, também não faz muito sentido. Porque vai ser exatamente o esforço que eu vou ter financeiramente, que eu vou receber. E aí eu não vou ganhar nem vou perder dinheiro. Não faz sentido, ainda mais, por exemplo, no cenário atual, que a taxa Selic está mais de 15% e o juros real está na faixa de 10%, 11%, dependendo do investimento. Fora as opções de investimento que tem 108% CDI, 120% até 130%. Claro que quanto maior a porcentagem do CDI atual, menor vai ser, né, o valor teto limite de investimento. Mas enfim, então não faz sentido o VPL igual a zero também para o investidor. Obrigatoriamente só faz sentido se o VPL for maior do que zero. Beleza. Então a gente faz os cálculos, VPL maior que zero, perfeito, o projeto é viável economicamente. Aqui eu trouxe um exemplo muito prático e rápido, ó, preste atenção. É um exemplo em que o investimento aqui, repara, é veículos unitários no valor de R$40 mil. Ok, beleza, então esse é um investimento. E aí, sabendo que as receitas líquidas são essas, beleza, respectivamente ao final dos 5 anos. Então tem um espaço temporal de 5 anos e em cada ano vai ter esse fluxo temporal, 18, 18,5, 19,200, 20, 21,400. O investimento que eu vou fazer é 40 mil. A taxa é de 18% e aí ele fala para a gente representar o fluxo de caixa, bem como dizer se é viável ou não. Olha aqui, o fluxo de caixa é esse. Você desembolsou 40 mil no tempo zero, no início. E aí nos anos seguintes foi no ano 1, entrou 18 mil. No ano 2, o fluxo de caixa foi 18,5, 19,200, 20 e 31,200. Setinha para cima significa que é entrada, setinha para baixo significa que é saída. Então eu investi 40 e nos anos seguintes, esse foi o meu fluxo de caixa positivo, beleza? Então, beleza, entendeu, né? E como a gente verifica isso? Ó, com esses valores aqui. Olha lá, coloquei lá o fluxo de caixa. É simples, pessoal, ó. Então, como eu calcularia o VPL nesse caso? VPL, nesse caso, vai ser igual a o investimento, que é negativo, né? Entra negativo porque tá saindo da minha reserva, menos 40 mil. Mas aí eu faço um colchete bem grande, porque vai ser cada uma dessas parcelas. Ó, FCN é o fluxo de caixa, então vai ser 18 mil, que é o do primeiro ano, dividido por 1, que é a formulazinha que tá aqui, ó, 1 mais I. I é o que? A taxa. A taxa a gente viu que é 18%, ou seja, 0,18. É só dividir por 100. Porcentagem, porcento, significa que é um número por 100. Dividido por 100, ou seja, 15% é 15 dividido por 100. 42% é 42%, 42 dividido por 100. Entendeu a ideia? Sempre assim. Beleza. E agora, o que eu faço aqui? Ora, simples, né? É continuar aqui agora. Calma aí, deixa eu pegar aqui a caneta. Então, I elevado a T. Eu tô no primeiro ano. Beleza, pronto, acabou. Mas, como é um somatório, eu vou fazer isso para cada uma das parcelinhas aqui, tá vendo? Ó?
mais 18.500, a próxima, que é no ano 2. Então, 1 mais a taxa, que é a mesma, né? Óbvio. E agora é elevado a 2. Por que elevado a 2? Porque está no ano 2. Agora a gente vai para o ano 3. No ano 3 teve 19.200 e aqui 1 mais 0,18 e elevado a 3 porque está no ano 3. Entendeu, pessoal? Fazer assim, passo a passo com vocês, explicando o cálculo, fica muito mais didático, porque assim vocês entendem o processo do cálculo. No ano 4, o fluxo de caixa foi 20 mil. Então vai ser 1 mais 0,18 elevado a 4. E por fim, aqui, 31.200. Só que 1 mais 0,18 elevado a 5. Tudo isso, fecha o colchete. Pronto. E o meu VPL é igual agora. Eu sei, é trabalhoso. Vai ter que fazer a conta, quanto que deu isso, esse denominador, todos os 5, somá-los e depois verificar menos 40 mais esse resultado final. Eu já fiz aqui na minha calculadora. Esse resultado aqui deu... Nossa, ficou horrível, hein, gente? Esse resultado aqui deu quanto? Ora, deu o valor de 24.179,95. Deu positivo? Deu, e muito positivo. Então, a viabilidade desse projeto é excelente. Vocês entenderam a ideia? É assim, pessoal, que faz os cálculos. Opa, saiu aqui. Entenderam, pessoal? E aqui é o gabarito, como eu falei. Olha lá, a gente pega o menos 40 mil que foi investimento e faz parcela por parcela. Soma tudo. Se o resultado final der positivo, viabilidade econômica ok. Negativo significa que não compensa, é prejuízo. 0 a 0 significa que você não ganha nem perde dinheiro. Beleza? Entendeu a ideia? Agora a gente vai aplicar isso no mapa. Vem comigo. Bom, pessoal, e no mapa a gente tem essa tabela. Então a gente vai copiar ela lá para o Excel. Vamos lá? Ó, copiei aqui para vocês. Ah, e óbvio, né? Essa planilha, esse Excel que a gente vai trabalhar aqui, eu vou disponibilizar para vocês, tá? Vou deixar aqui no link. Se eu não conseguir acessar o link, fixar aqui o link, porque a última vez eu não consegui. Eu vou deixar meu WhatsApp aqui. É só me pedir, entre em contato no WhatsApp. Fala, professor, tudo bem? Dá um bom dia, né? Seja educado, pelo amor de Deus. Eu vi seu vídeo e tal. O senhor disse que vai disponibilizar a planilha. Pode me enviar, por favor? Eu envio na hora, pessoal. Fiz isso ano passado, enviei para dezenas de alunos. Acho que todos os alunos da Unicesumar pegou a planilha porque já está pronto, tudo digitado. Você não vai ter o trabalho de digitar tudo, que é um saco, né? Convenhamos. Então, ó, fiz tudo para vocês. Só me chamar lá que eu envio na hora para vocês. Óbvio, é de graça. A ideia aqui é ajudar. O envio da planilha. Essa que a gente está fazendo agora, tá? Eu envio para vocês na hora. Então, ó, copiei todos os dados. Então, a gente vai ter que analisar para cada projeto. Então, eu já deixei aqui, ó, projeto A. Beleza? Então, o que a gente vai ter que fazer, pessoal? Ó, a gente tem que fazer, então, uma análise tanto para o VPL como uma análise para TIR, que é o que ele pede. Então, a primeira coisa que a gente faz é o fluxo de caixa, que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ó, qual vai ser, então, meu fluxo de caixa para o projeto A, né? Então, ó, o fluxo de caixa, vamos lá. O que é o fluxo de caixa? Pessoal, todo mundo já sabe intuitivamente. Nada mais é do que o valor que entrou no meu caixa menos o valor que saiu. Então, ó, vai ficar igual, coloca igual aqui, ó. Qual foi a receita menos o custo para o respectivo ano. Então, vou colocar aqui, ó, ano. E aqui vai ser um ano 1. Beleza? Tranquilo, não tem segredo. Olha aí que maravilha. Ótimo. Perfeito. Então, vem aqui. A gente vai só colocar aqui, ó, as bordas. Opa, calma aí. Vem aqui. Ah, pode ser todas as bordas. Perfeito. E aí, pessoal, isso aqui a gente vai reproduzir para todo... Opa, calma aí, gente. Perdão. Puxei errado aqui. E agora a gente é só puxar aqui para os 5 anos e a gente vai ter o fluxo de caixa do nosso ano aqui. Só que aí no mês 0, vou colocar aqui, eu gosto de colocar no 0 também, a gente tem o nosso investimento, que é igual a menos, né? Por quê? Porque saldo do nosso bolso e esse investimento inicial. Então isso daqui é o fluxo de caixa inerente ao nosso projeto, ao nosso projeto A. Concorda comigo? Sim ou não? Tranquilo, né? Não tem segredo. Então isso daqui, ó, refere-se ao meu projeto A. Vou deixar nessa daqui, então. Tá bom.
Beleza? Tranquilo até aí, né, gente? Não tem segredo. Então esse é o meu fluxo de caixa que a gente previu lá no futuro. Beleza. Ok, perfeito. Não tem segredo. E agora, pessoal, então, para a gente calcular o VPL, lembra que eu falei que a gente precisa daquela fórmula maravilhosa? Sim ou não? Então, pessoal, para a gente calcular aquele VPL é aquela fórmula lá do slide. A gente vai colocar aqui agora, ó. Vou adicionar ela aqui no cantinho para a gente, olha lá. Então, vou precisar fazer o quê? Calcular esse rapazinho aqui, ó, dentro, para cada um dos tempos. Lembra disso que a gente fez? Pois é. Então, esse é a parcelas futuras ou saldo futuro. Não importa o nome que você colocar aqui. Então, ó, parcelas futuras. Ou, se você preferir, você pode fazer o seguinte, ó. Você vem aqui, para ficar bem organizadinho. Você vem aqui e insere essa fórmula. Aqui, ó, equação. Coloca aqui. Insere a fórmula aqui, ó. Porque aí fica bem ilustrativo, ó. FCN. Isso está lá no livro de vocês, tá, meus queridinhos? Vem aqui, coloca aqui. Ó, 1 mais I. E aqui, elevado a T. Aí que maravilha. Pronto. Por quê? Porque aqui a gente ainda não fez o somatório. Tá calculando parcela por parcela. Entendeu? Vou até tirar isso daqui. Beleza. Então a gente vai calcular esse rapazinho. E nada mais é, então, ó, a gente não considera, obviamente, do investimento, né? E aí começa os fluxos de caixa no futuro. Por quê? Porque isso, mais uma vez, são parcelas futuras. A gente está trazendo fluxo de caixa que vai ocorrer lá no futuro para hoje, para o tempo presente. Então, vamos lá. Ó, vai ser igual fluxo de caixa lá no futuro, que é 100 mil, dividido por 2 parênteses, 1 mais a taxa, que é 0,01, que é 10%, não é isso? A taxa, isso, é 0,1 na verdade, né? Elevado ao tempo. Qual o tempo aqui? Calma aí, gente. Elevado. Aí, agora sim. Elevado à fórmula do tempo. Nossa, gente. Calma aí, que agora vai. Aqui, ó. Que é essa daqui. Perfeito. Então, opa. Então, calma aí. Deixa eu só tirar um parênteses, que agora foi. Isso, agora sim. Entendeu a ideia? E dá um Enter. Aqui, ó, é porque saiu, né? Maravilhinha aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui. Pronto, agora sim. Isso em reais. Entendeu a ideia, pessoal? Então, ó, só fiz a fórmula. FCN do ano 1, que é 100 mil. Olha lá, G23, que é a célula. Dividido por 1 mais a taxa, que é 0,1, né? 10%. Elevado ao tempo, que no caso é o ano 1. Então, vou elevado, chapéuzinho, a célula que indica o ano em questão, que é o ano 1. Dou Enter. Então, me deu isso daqui. Tá ótimo? E agora o que eu faço aqui? Simples, né? É só arrastar para baixo. E eu tenho todos os fluxos de caixa futuro. Olha lá. E aí, pessoal, repara aqui, por óbvio, o valor, isso aqui, ó, vou até colocar para distinguir esse valor aqui. Interessante, ó. Em azul é o fluxo de caixa que eu vou correr lá no futuro, agora, no dia atual. E aí verifica que o valor é bem menor, né? Repara. Lá no ano 1, quando eu fizer o investimento, depois de fazer o investimento, no primeiro ano eu vou receber 100 mil. Só que se eu trazer esse 100 mil e vou correr lá no futuro para hoje, ele vale quanto? 90.909. Bem menor, certo? Diferença aí de quase 9 mil reais. Por que isso? Todo mundo aqui, eu acho que já ouviu falar que o dinheiro tem valor no tempo. Lembra disso? Ah, que com o tempo o dinheiro vai render, então o dinheiro, o tempo infere-se no valor do dinheiro. O dinheiro tem a correção da inflação. Lembra disso? E um exemplo clássico da inflação é quando meu pai fala quanto era o valor, quanto custava, né? O valor de uma moto lá na época dele, quando ele era jovem. Nossa, era X e hoje é 40x, bem mais caro. Porque além da valorização do bem, tem a questão da inflação. O valor do dinheiro no tempo. Isso muda. Então, isso aqui reflete muito. Lá na frente, o seu dinheiro, para você ter o mesmo poder de compra, você vai ter que ter um volume maior de dinheiro. É o caso aqui, olha lá, 100 mil e hoje é 90 mil. Evidentemente que aqui tem a valorização também, né? Que é o
valor do dinheiro no tempo. Então, ó, lá na frente, esse 90 mil vai valer muito mais. A gente vai ter 100 em valor absoluto. Poder de compra é outra história, porque aí vai ter que entrar também a consideração da inflação, né? Mas enfim, o que eu quero concentrar e limitar, e sobretudo a mensagem que eu quero passar é que se valoriza no tempo. Então, 100 mil lá na frente, hoje é 90 mil. Ou se você pensa no sentido inverso, é nossa, 90.909,09 hoje, lá na frente, daqui a um ano, pode corresponder com a valorização numa taxa 0,1 anual a 100 mil reais. Por isso que o segredo sempre da longevidade financeira é investir sempre, é no longo prazo. Então não é investir muito, é investir sempre. Não adianta você investir hoje um valor às vezes alto e acabar, nunca mais investir. Então é muito melhor vocês abrirem, aí não vou indicar aqui investimentos específicos, né? Porque seria imprudente da minha parte, dado que o perfil muda muito de pessoa para pessoa. Mas seja qual for a escolha de vocês, invistam sempre. Nem que seja 400, 300 reais por mês, 200. O mês que tiver muito apertado, que seja 20 reais. Que é o que? Uma cerveja, não é nem 1 quilo de carne. Mas invista sempre. Porque isso no longo prazo faz muita diferença, dado que é juros compostos, beleza? Ok, então a gente tem isso aqui, esse azul que representa o valor presente do dinheiro futuro, lá na frente. Ok. Então, que essas parcelas aqui, ó, esse FCN aqui dessa formulazinha aqui. Então, qual vai ser o meu VPL? Ora, vai ser a soma de todo mundo, em azul, menos o investimento. Então, ó, o VPL, vou colocar aqui, ó, até de negrito, tá? Então, vou colocar aqui em amarelo, para ficar bem destacado. Qual vai ser o valor dele? Ora, vai ser igual a esse valor aqui, mais quem? Mais a soma de quem? De todo esse rapazinho aqui em azul. Entendeu? Dá Enter. E olha lá, meu VPL deu 32 mil reais. Ou seja, então o projeto é viável. Por quê? Porque o VPL foi positivo. Entendeu? A ideia foi, pegou? E depois um outro indicador que a gente também tem que calcular é a nossa famosa, maravilhosa TIR. Quem é a TIR? Nada mais é, vou colocar ela até de outra cor aqui, ó. A TIR nada mais é do que a fórmula, né? É a taxa interna de retorno, ou seja, a gente tem uma taxa mínima de atratividade, certo? Que foi 10%. Quando a gente calcula a TIR, repara que o VPL ele só nos indica que, ó, se o meu valor for positivo, significa que o projeto é lucrativo, ok. Só que, ainda assim, o fato do projeto ser lucrativo não significa que compensa entrar, tá? Por quê? Qual outro fator que vai definir? É a TIR, é os dois trabalhando junto. Por que eu digo isso? Porque às vezes o projeto é lucrativo, só que é uma lucratividade abaixo do que o mínimo que você determinou como rentável. Como assim? Se você constrói uma casa, você teve um custo de construção de 500 mil reais, meio milhão, por exemplo, tá? E aí você, depois de construir tudo, pagar tudo, toda mão de obra, material, por exemplo, aí você vende ela por 501 mil reais. 501 mil. Aí eu pergunto, o projeto foi lucrativo, sim ou não? Óbvio que foi. Por quê? Porque o valor de venda, 501 mil, e o valor que você recebeu, né, 501 mil, foi maior do que o que você investiu, 500 mil. Foi lucrativo, sim ou não? Objetivamente. Foi, óbvio que foi. Você ganhou mais do que você investiu. Perfeito. Porém, compensa? Não. Por quê? Porque a taxa de retorno do projeto foi baixíssima. Então, não é só verificar se ele é lucrativo. Além de ser lucrativo, você tem que verificar se ele é suficientemente lucrativo, se ele atende minimamente a sua expectativa. Ou seja, se a taxa interna de retorno ela atende minimamente aquele parâmetro mínimo que você estabeleceu, que no caso aqui é 10%. E como eu calculo essa taxa? Simples, o Excel já deu uma fórmula, TIR, parênteses, e aí você seleciona todo o fluxo de caixa, dá Enter e olha lá. Então a taxa mínima a TIR, né, a taxa interna de retorno é 12%, 12,5%, que é maior do que 10%. Então sim, projeto A é rentável. Entendeu a ideia? Pegou, gente? Mais uma vez, vou disponibilizar a planilha para vocês, tá bom? Pegou a ideia? Perfeito, meus queridos. Projeto B, como que ficaria? É simples, gente, ó. Basta a gente copiar
tudo que a gente aqui, porque o raciocínio é rigorosamente a mesmíssima coisa, né? Só vai mudar o quê? Aqui só vai mudar os valores, né? Porque B, projeto B, esse aqui é o investimento e o fluxo de caixa vai ser essa receita menos esses custos. E aí é só arrastar para baixo. É excelente. E aqui, esse fluxo aqui é negativo. Beleza? Então, aqui é rigorosamente a mesma coisa. Olha lá, a taxa, o fluxo de caixa, onde o caixa, olha lá, é a receita inerente ao projeto B menos o custo anual. E aqui embaixo a gente tem um VPL e a TIR. Mais uma vez, aqui é o projeto B, né? Mais uma vez, a gente observa que também é rentável. Por quê? Ele é lucrativo, ou seja, o VPL é maior que zero e a taxa interna de retorno é maior do que 10%. Ele limitou o mínimo atrativo em 10%, e aqui deu mais, beleza? Perfeito? Bom, vou deixar então um projeto C para vocês. Mais uma vez, fiz essa planilha para vocês. É só me pedir lá no WhatsApp que eu envio na hora. A ideia aqui é ajudá-los. Lembre, estou ajudando no mapa, na atividade 1, 2, 3, nas provas. Contem comigo. De agora até o final do curso de vocês. Lembrando, pessoal, cuidado com os golpes aí na internet. Eu tenho muito sem vergonha aí, vendendo trabalho na internet completamente errado, e dizendo assessoria acadêmica. Então fuja, pessoal. Não existe almoço grátis. Quando vê trabalho de 50, 60, 70 reais, essa é a tática, colocar preços bem baixinhos para atrair o aluno e para depois o aluno se dar mal. Então, contem comigo, professor de verdade. Quem de fato está aqui para ensinar é aqui, é nesse canal. Tá aqui a prova, pessoal, ensinando vocês passo a passo. Porque lembre-se, premissa de um professor é sempre ensinar. Então, e aonde vocês vão encontrar passo a passo, detalhe por detalhe, assim, é aqui nesse canal, tá bom? Qualquer dúvida, me chama lá no WhatsApp, vai ser um prazer ajudá-los em todas as matérias que eu tô ajudando, tá bom? Sendo assim, fiquem com Deus, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!